Pessoal, ótimo, ótimo. Seguinte, 9 horas da manhã. Hoje é dia 24 de setembro de 2020. Qual página? Calma que a gente vai falar a página já já. Pessoal, o que eu quero conversar com os senhores e com as senhoras? A gente está estudando muitos conteúdos. Quero deixar o meu bom dia logo, tá registrado aqui. Para o Gabriel, para a Heloísa, para o Danilo, para o Gabriele, Eduardo, Isabela, Samuel. Cadê Samuel? Maria Eduarda. Não. Olavo, Anabelle, todos aqui eu quero registrar o meu bom dia, tá? Seguinte, hoje o tio quer construir com vocês a nossa revisão histórica. E como é que funciona essa revisão histórica da aula de história na disciplina de história? Com o professor de história para os alunos que estão estudando história. Seguinte, a gente temos que lembrar aqui um pouco da origem, desde o que nós estudamos do primeiro livro, do livro 1. E o que a gente começou a estudar em história? O que tinha de bacana, professor? Então, história, nós começamos a estudar um pouco sobre a formação. A Grécia. Como que era o mundo? O mundo foi dividido de que forma? Então, a gente estuda o mundo antes dos humanos ou depois dos humanos? Depois. Depois que esses seres humanos começaram a criar. Então, professor, a gente estudou no começo do ano, que agora eu estou lembrando, umas artes na caverna. Aquelas artes rupestres, que a tia Osana já trabalhou em artes, já mostrou para vocês. Aquilo era uma forma que os seres humanos usavam para quê, pessoal? Aqueles desenhos. Comunicar. Se comunicar, né? O que mais? Expressar. Retratar o seu dia e às vezes eles acreditavam que, por exemplo, Ah, você desenhava eles matando um boi, aí eles acreditavam que no dia ia acontecer isso. Exatamente. Então, é alguma cerimônia, algo religioso, algo importante, sagrado, eles representavam por meio de imagens, tentavam reproduzir aquelas acontecimentos em cavernas, em pedras. Ok. Nós estudamos também, no decorrer do nosso conteúdo aí, mudança no tempo. Por exemplo, nós estudamos, presenciamos aí a descoberta do fogo, que é do homem paleolítico, do homem da caverna. Então, nós descobrimos depois dessa grande descoberta de manusear, né, que o fogo em si já existia, mas o ser humano passou a manusear aquele fogo, a usar um óleo extraído das madeiras, colocar como uma tocha para poder andar à noite, iluminar. E também ele fez algo muito bacana, que é o quê? Cozinhar os seus alimentos. Então, o nosso organismo ele passa a mudar a forma. Você comer uma carne assada, você não ingerir aqueles vermes. Isso fez que o ser humano também melhorasse o seu desenvolvimento ali interno. Também percebemos que o fogo ajudou a derreter metais. E com isso produziu o quê? Melhores armamentos. Por exemplo, a Heloísa vai duelar contra a Isabela. A Heloísa ela é de uma tribo que eles não usam fogo para derreter o cobre. Então, as armas da Heloísa vão ser o quê? Um arco e flecha de madeira ou uma pedra. Vai tacar pedra. Já a Isabela, carneiro, tá? O que ela vai fazer? Ela já descobriu que o fogo ela consegue derreter alguns metais. E ela vai derretendo no modelo de fazer mais parecido com uma espada. Às vezes ela já tem um escudo. Então, numa batalha, quem vai ter vantagem? A Isabela ou a Heloísa? A Isabela. Então, esse tempo de evolução, seja para descobrir os armamentos, seja para sair da caverna, nós vamos recortar. A história divide. O Paleolítico é o mais antigo, da época das cavernas. Depois nós viemos para o Neolítico, que é onde o homem já saiu da caverna e está indo para onde, pessoal? Próximo aos rios, formando o quê? Aldeias. Aldeias, muito bom, Danilo. Aldeias. Depois, juntando essas aldeias, eu passo a formar cidades. E essas pessoas que saíram da caverna, passaram a viver em aldeias, o tio acabou de dizer, umas já usavam metal ali, outras não. Então, de certa forma, a Isabela que tem o metal, consegue usar esses metais, ela vai ter uma vantagem contra a Heloísa, certo? Nessas batalhas? Certo. Sim. Então, mas a Heloísa poderia comprar
por exemplo, a Heloísa tem muito... Ela desenvolveu muita comida, sobrou, excedeu, né? Então ela pode trocar com metal lá com a Isabela? Eles não precisam só brigar, então ela pode comercializar. Então ela compra esse metal, fala, opa, eu não tenho isso, eu vou comprar. Então, vou te dar trigo, vou te dar vaca. Entendeu? Vocês estão trocando esses produtos. Então, pouco a pouco está surgindo também o quê? Nessa sociedade, nessa antiguidade? Comércio. O comércio. Então, nós já saímos da caverna do Paleolítico, passamos para o Neolítico, depois para a Idade dos Metais. Isso tem data, professor? Tem. O Paleolítico, o tio joga até 40 mil anos atrás. Paleolítico. O Neolítico, o tio vai jogar 18 a 10 mil anos atrás. Até 5 mil anos, 7 mil anos atrás. E a Idade do Metal, nós vamos jogar 4, 5 mil anos atrás. Então, a gente percebe que é Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Professor, tá faltando algo aí, tá? A gente começa, de fato, a estudar a história mesmo do ser humano a partir de qual acontecimento importante que eu separo a pré-história do que a gente estuda na história. O que eu tenho que descobrir aqui para poder mudar? As fontes históricas. Isso. E essas fontes, principalmente, elas vão estar onde? Nas fontes escritas. Né? Quando o ser humano passou a usar a escrita. Então, Heloísa, vem contigo aqui. Escuta, presta atenção, que agora é muito importante. Então, já tem uma sociedade sendo formada. Principalmente nas regiões da onde, pessoal? Essas cidades primeiras, elas estão se formando onde? Eu quero que vocês me ajudem. Na América, nós temos civilizações formando na América? Temos. Tribos, principalmente. Temos também, vão surgir alguns impérios, como os astecas, os maias, os incas. Nós vamos estudar bem eles no ano que vem, mas esse ano a gente frisa um pouco. Também temos algumas civilizações, principalmente, que vão surgir, desenvolver aí em volta dos rios, na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia eu vou ter ali na região do Grande Fértil, né? Do Crescente Fértil. E eu quero compartilhar com vocês, novamente agora a minha tela, um pouco da nossa visão. Então, o que é que nós estamos fazendo hoje, professor? Revisando, tá? Eu vou deixar vocês no nosso conteúdo. Então, nós estamos saindo aqui, ó, as primeiras civilizações, a gente passa a estudar, não do Brasil, mas sim dessas áreas aqui, ó. Tanto do Rio Nilo, que vai surgir o Egito, ó, e também aqui da Mesopotâmia, que eu vou jogar para o satélite, para vocês terem uma visão melhor. Perceba, ó. Hoje é uma área muito desértica. Mas o que fez surgir vida ali, professor? Por que as pessoas foram viver nessa região? Por conta dos rios. Desse solo muito fértil. Quando chovia, alagava, deixava a área muito boa para o plantio. Então as pessoas plantavam e desenvolviam o quê? Agricultura. Muitas cidades surgiram em volta desses rios? Muitas cidades. Tanto o Egito, os hebreus que vivem nessa área aqui, ó, de Israel. Temos também Babilônia, os povos sumerianos, os povos aqui da Suméria. E desses povos, principalmente aqui da Mesopotâmia, que nós vamos ter uma escrita chamada escrita cuneiforme. Como é que era essa escrita, pessoal? Vocês podem me ajudar? Era por símbolos, não lembro. Acho que era. Era escrito onde? No papel ou na pedra? Pedro. Na pedra, formato de cunha. E eu quero explicar uma coisa aqui, que vocês me ajudem. Nós estamos falando que está começando a surgir as aldeias. Das aldeias, desses agrupamentos de aldeias estão surgindo as cidades. Como é muita gente, são muitas pessoas, por exemplo, muita pessoa seria quanto numa cidade? 1.000, no máximo 2.000 pessoas, chegando a 5.000. Era muita gente naquela época. Aí eu vou perguntar para vocês, essas pessoas elas iam viver de que forma? Elas poderiam matar uma outra, elas poderiam roubar, então existiam algumas leis? Deveriam existir. Então nós vamos ter algumas leis religiosas, como os 10 mandamentos, e vamos ter leis também civis, que são leis que reis, escribas, sacerdotes irão criar. E que leis são essas, professor? Me ajuda. São leis, por exemplo, que você não pode matar os cidadãos dentro daquela cidade, que você não pode roubar, que você tem que pagar um dinheiro ao rei, que é chamado de imposto, né? O tributo ao rei.
Então tá significando o quê, professor? Me ajuda. Vou te ajudar. Então agora tá formando o quê? Uma civilização. Nós estamos falando de povos que viviam na caverna e agora na cidade elas vivem em sociedade, com regras, com leis. E essas leis agora passaram a ser o quê? Escritas em pedra, daqui a pouco em pergaminhos, em papiros. Então, essa escrita ela vai evoluindo de acordo com o tempo. Os chineses vão contribuir muito com o papel também. Então, significa, opa, cada vez mais a sociedade está organizada. De que forma? Quem governa politicamente, quem governa, quem obedece. Então, algumas cidades eu vou chamar de rei, outras de faraó. E nós estudamos muito tempo ainda esses dias, falando que Roma surgiu com a mistura de vários povos. E desses povos que colonizaram, que desenvolveram Roma, eu vou ter um dos primeiros que vão ter muita importância, que vão ser quem? Os etruscos. Escravos. Esses etruscos, pessoal, eles vão se colocar como os reis. Imagina numa sala de aula, todo mundo aqui, ninguém conhece ninguém. Aí o Danilo é um estruco, ele fala, olha, pessoal, eu estou aqui para governar vocês. Eu recebi uma visão aí que eu fui escolhido por Deus, então eu sou o rei. E vocês devem me obedecer. Do Danilo, os filhos, os primos do Danilo continuaram a governar. Então, era uma linhagem, entendeu? Eram os reis que governavam. Depois os outros povos vieram e falaram assim, ó, esse negócio tá legal não. E o que aconteceu em Roma? Nós saímos dos reis e colocamos o quê? República. E nessa república, o que existia? Existia, de um lado, o poder com os senados, que eram os que tinham terra, eram os que já tinham muito dinheiro, e do outro, os cônsuls, que são pessoas também poderosas e que queriam o quê? Poder. Tá faltando o quê, professor, nessa sociedade? Os plebeus. Os plebeus eram aqueles que estavam bem abaixo, que não tinham direito. E eles vão ficar contentes com isso, professor? Não. Tanto que eles vão fazer o quê? Se retirar da cidade. Se a gente trabalha e não ganha dinheiro, o que a gente vai fazer? Nós não vamos trabalhar. Eles se retiraram. O que os patrícios sentiram? Não, voltem. Voltem que nós vamos te dar garantias. Aí, nisso, nós temos que ver as leis que eles conquistaram. Leis das 12 tábuas. Então, nós temos várias leis aí importantes que vão ser cobradas na prova. As leis, as conquistas que vão estar registradas. Por exemplo, a Isabela Conte, ela tirou 10 na prova e o tio não anotou. O tio esqueceu de botar a nota. Aí, eu esqueci, eu vou dar 6 para a Isabela. A Isabela vai ficar feliz? Não. Não. Você entendeu por quê? Por quê? Porque eu não registrei. Então, as leis que os plebeus conseguiam, eles tinham que fazer o quê? Registrar. Por isso que era importante a escrita. Perceba, ó, estou registrando a sua nota. Então, quer dizer, mesmo que eu esqueça, tá lá a nota. Você esqueceu, mas está anotado. Olha a importância da anotação. Porque daqui a pouco passa o tempo que as pessoas vão esquecer. Que lei é essa? Eu não lembro, não. Eu também não lembro, então não existe lei. Por isso que é importante fazer o quê? Anotar. Ok? Pessoal, mandem um link, qualquer coisa da aula, ali no grupo do 6º ano, tá? Talvez tem gente que não recebeu. Eu vou mandar agora, então. Obrigado. Isso. Então, vamos lá, pessoal. Nós estudamos, então, desde a evolução do ser humano, da caverna, formando cidades. Aí eu vou perguntar para vocês, pessoal. Se a gente for comparar Linhares com o Egito, com Roma, o que tem em comum? Essas cidades surgiram por conta de qual motivo? O que tinha nessas cidades que fez desenvolver? Principalmente a agricultura. Deserto? Um rio? O rio. Água. Água é vida. Você já estuda isso em ciência, né? A água é o quê? O que a gente quer encontrar no outro planeta? Vida. Para ter vida, a gente tem que encontrar o quê? Água. Nem sempre. A gente viu em Vênus agora que nós encontramos umas... Olha aí o pessoal chegando, viu? Obrigado. Então a gente percebeu que em Vênus também dá para surgir vida. Mesmo gasoso, com algo tóxico, mas é uma vida. Tá? Então a gente tem de seguinte forma. O ser humano precisa de água para beber, para pescar, para tomar banho e também para molhar as plantas. Falar em planta, vocês receberam umas plantinhas aí do tio Tiago e do tia
Aline, né? Ô, tio, Ó, isso aqui. eu quero que vocês tirem, depois dessa aula, vocês vão tirar foto dessas plantinhas que o tio quer ver. Como assim que eu não vi uma foto? Eu não vi vocês falando nada no grupo. Ô tio, eu não Oxi, tive nem tempo de ir lá pegar. Gabriel, da Gabriela já deve estar seco lá, ó. Ô, tio, o meu aqui em casa não tem terra, não. Já Mas brotou faz- de vocês? Já tá nascendo? Ô tio, Ô, tio, por quê? Oi, João. eu nem plantei ainda. Pessoal, Nem vocês eu. têm que... Olha, se vocês tivessem saído da caverna pra ir pra cidade, vocês já estavam passando fome. Ô, tio, pra quê? Tá vendo? É Ô, uma tio, é vida. que- Vocês vão... Pessoal, o girassol é lindo. Vocês vão ver o que vai acontecer quando esse girassol começar a crescer. Começar a Tio. vir beija-flor, passarinho ali em volta. Sim. Eu vou pegar algumas e vou pedir pro meu avô pra ir plantar lá na roça dele. Ele tem roça, então fica Mas isso aí bonito. vocês podem botar no quintal, pessoal, o girassol. Pelo menos uma vocês têm que cuidar, né? Dá pro avô, não. É você. Ô, tio, é que eu moro em apartamento. Vou dar No pra ele. apartamento dá. No vasinho Mas, tio- pequenininho aqui, ó. O tio também mora numa sacada. Também dá. Ô, tio, Eu vou dar um mas... jeito de ir lá pegar com a minha mãe. Eu tenho Ótimo. que ler o livro, Ô, tio, aí eu vou dar um jeito de pegar. Ei, você já tem o girassol aí também? já. O tio já eu tinha um girassol vermelho e um amarelo lá em Minas. Tem vermelho? Tem vários tipos. Achei que era só amarelo. Não, tem de outras cores. Sim. O meu girassol já tá um pouco grande. Opa, bota a foto no grupo, Thiago, depois, tá bom? Tá. No grupo. Quero ver vocês colocando essas fotos, hein? Quem tiver, já planta. Pessoal, vamos lá, vamos continuar então. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo recapitulação de todo o nosso conteúdo. Então, o que eu quero que vocês observem? Quando a gente passa a estudar muito, falar de Império Bizantino, a gente tem que entender que esses impérios, antes de se tornar império, antes de dominar tudo, eles não eram nada. Então, primeiro, o que nós estamos falando? De uma evolução. Antes, eles viviam em caverna, usavam armamento de pedra, de madeira. Agora, nós já estamos falando de carros, cavalos puxando uma armação para poder guerrear. Nós já estamos falando de megas construções, principalmente aqui, ó, em Roma. Já falamos da Grécia, dessa cultura, dessas várias cidades e estados gregas. E agora nós estamos falando também dessas cidades romanas, principalmente Roma, com as nossas grandes construções. A gente perceber como que uma civilização que vivia em caverna passa a construir palácios gigantescos, esculturas enormes. Ó, percebam a grandiosidade dessas construções. Como que esses seres humanos passaram a estudar tanto, a conhecer tanto? Como eu já dei a resposta, né? Então, com essa escrita, eles passaram que a compartilhar, a registrar esses Ô, conhecimentos. tio, Sim, tanto na matemática, na ciência, na geografia, na astronomia. Então, cada vez mais nós temos evolução. Diga, Danilo. depois você explica mais sobre o Império Bizantino? Explico sim. É que o Império Bizantino não vai cair na prova, por isso que o tio não tá poupando um pouco, mas o tio vai citar, tá? Pode deixar, o tio vai explicar. Então, o que nós temos, então? Eu tenho uma sociedade que surgiu, a origem do Império Romano, que antes de ser império, era simplesmente uma aldeia, que ela é narrada desde a sua lenda do lobo, né, do Rômulo e Remo. Temos também uma sociedade que é muito devota de vários deuses, que ela explica o seu surgimento do politeísmo, da crença de vários deuses, ó, das batalhas. Temos as construções, o panteão romano, nós já analisamos que é a abertura do livro, e essas megas construções. Professor, vamos lá novamente. Nós estamos entendendo que essa sociedade... Lindo, né, o local? Nossa, demais. Então, nós estamos entendendo que essa sociedade romana, ela tem cultura, ela tem literatura, arquitetura. Era um povo que a gente tem que entender desde a sua conquista,
significa que ela dominou várias regiões? Dominou, sim. E essas regiões dominadas, se vocês forem perceber, ó, percebam lá atrás. Olha aqui atrás, pessoal. Ó, os símbolos dos deuses nas paredes. Ó, os detalhes. Olha o pé, o detalhe todo. As construções. Ô, tio, Muita riqueza de detalhe. Estão vendo? Esse conhecimento ele foi transmitido de que forma, pessoal? Se eu não tivesse a escrita, como que essas pessoas iam passar informações? Hoje a gente consegue aprender matemática que surgiu lá atrás, com os gregos, com os romanos. Muitos cálculos, geometria, como calcular essa arte também. Então, nós temos várias contribuições. Ok? Sim? o Tem alguém me chamar? mais legal, mais legal disso tudo é eu, posso falar? Pode falar. Tio, Tu tá o mais ouvindo, legal né? disso tudo é que, tipo assim, ele fez essa escultura, mas, tipo assim, fica tão perfeito que parece que é real, sabe? Fica Exatamente. muito, Hoje, e é pessoal, muito tempo. Danilo, hoje, eu não sei se vocês já assistiram, por exemplo, Avatar, ou algum filme de ficção científica, que os Já efeitos vi já especiais. Avatar. O Fogo, Rei Leão, água, vocês já assistiram o Rei Leão, o vento, último, o terra. live action? Quem assiste esses Rei Não. Leões vê que parece real. Olha como é que nós também evoluímos. Hoje a gente consegue ver um filme, uns efeitos gráficos perfeitos também. Tio, Aquelas pessoas, hoje a gente tenta representar, por exemplo, a história de Rei Leão, que foi criado. Era desenho, hoje é computação gráfica. Live action, que chama, né? Naquela época, as pessoas, como é que elas se divertiam, professor? Elas não iam no cinema, porque não tinha cinema. Mas tinha o quê, pessoal? Teatro, arenas. tio, Oi, sim? pera aí rapidinho. Vou aqui rapidinho, já volto. Ok. Então, pessoal, o que que nós temos aqui? Hoje, quando você acorda no domingo, você quer brincar, muitos brincam onde? Em um joguinho no celular. Ou às vezes vai brincar de jogar bola. Às vezes. Naquela época, o que que as pessoas faziam para se divertir? As crianças, as mulheres. Vocês sabem me responder? Não sei, Voltei. Pode ser que isso pode ser que caia na prova? Pode ser. Então, nós temos um capítulo que fala justamente dessa parte. Educação romana. Tá? E essa parte que está escrito aqui, ó. Cadê? Educação romana, página 11. É uma página muito importante que pode ser cobrado. Por quê? Como que as meninas viviam em Roma? Como que as meninas que tinham dinheiro e as que não tinham viviam? E as meninas escravizadas? Por exemplo, uma criança que não tinha pai e mãe, o que que acontecia com ela? Ela era vendida como escrava. Pensa, a pessoa é órfã, não tinha nem pai nem mãe. O que que acontecia com ela? Poderia ser escravizada. Então, a gente tem que estudar. Lógico, tem coisas boas em Roma? Tem. Nós já falamos daqueles que governam, dos imperadores. Já falamos das pessoas que lutavam, davam a vida nos coliseus porque não tinha liberdade. Que eram os escravos que se tornavam o quê? Gladiadores. A palavra gladiador é linda, né? Os gladiadores lutando. Mas são quem? Escravo contra escravos. Olha que terríveis. Muitos desses gladiadores, eles eram quem? Guerreiros de uma outra aldeia. E por que que eles estão lutando em Roma, professor? Eu vou perguntar para vocês, pessoal. Por que que esses... E o que que aconteceu com eles, pessoal? Por que que eles saíram das aldeias dele para estar lutando agora no Coliseu? Eles saíram ou eles foram capturados? Capturados, certeza. Capturados. Então quer dizer que Roma, quando a gente fala que Roma conquistou, Roma aumentou o seu território, nós estamos falando assim, Roma atacou algumas aldeias, matou mulheres, matou crianças e capturou os guerreiros para quê? Para vender como escravos. Entende? Então Roma se torna um império crescendo justamente com o quê? Com guerras, com conquistas.
Professor, Roma sempre vai viver dessa forma? Não. Vai existir uma época que Roma vai parar de conquistar. Já vai estar tão grande o território, tão grande que vai ficar difícil o quê? Cuidar. É muito grande o território de Roma. O império está muito grande. E esses povos que eles dominaram, uma hora eles vão querer fazer o quê? Contra-atacar, revidar, se vingar, né? Então, Roma vai chamar esses povos de quê? De bárbaros. Então, são povos que falam uma outra língua que não era o latim, que eles vão passar a atacar Roma. Atacar. Para piorar, o que eu tenho dentro de Roma? Lembra que nós já falamos? O território é tão grande, o que vai acontecer? Eu vou dividir. Eu vou dar uma parte para o Danilo, uma parte para a Gabriele, uma parte para a Anabelle e a outra parte para o Samuel. Dividir em 4. E aí? Quem é que manda mais? O Danilo? O Samuel? A Anabelle? E aí? Quem é que manda mais? Vai ser difícil. Muitas das vezes o Danilo não vai gostar de receber uma ordem do Samuel. E pode ser que ocorra o quê? Um conflito. O Danilo vai ter seu exército. O Samuel também pode entrar numa guerra civil. Romano contra romano. Isso é uma guerra civil. Quem vai ganhar com isso, pessoal? Ninguém. Sim, os invasores. Os que eram chamados de bárbaros. Percebeu? Então Roma surgiu como nada. Lá para os anos de 800, 700 e pouco antes do nascimento de Cristo. Vai passar muito tempo. Até que saem os reis, passa pela república e finalmente a gente chega em qual período? Dos imperadores. Os imperadores irão governar? Irão. Irão expandir seu território? Irão. Até chegar no ano de 100, 200, 300 e cada vez mais Roma começa a estagnar, a parar. Sabe quando você... O pior erro é quando a gente fala assim, eu sei de tudo. Ah, não preciso estudar mais história que eu sei tudo. Ah, não preciso estudar matemática que eu sei tudo. O que acontece? A gente para. E o outro que fala, eu quero aprender, eu quero mais, acaba passando você. A partir do momento que você fala que você sabe de tudo, você vai se limitar. É igual um copo. Se você colocar metade do copo e falar, tá cheio, você não vai colocar mais. Mas quando você fala, opa, esse copo tá vazio, ele cabe mais conhecimento, ele cabe mais estudo, o que acontece? Às vezes você vai ter que pegar um copo duplo para beber. Fala, opa, eu tô com mais sede de sabedoria. Você vai ter que pegar logo uma garrafa de 2 litros para beber essa água. Então é isso que acontecia em Roma. Além que, nós não podemos esquecer que Roma também, além dos imperadores, além dos escravizados, além dos territórios que foram dominando, depois esses territórios irão dominar também o centro ali de Roma. A gente fala, pessoal, que Roma vai ser dominada, mas na verdade vai mudar o quê? Só aquele que governa. Desses imperadores, só vai sair um imperador e vai governar quem em Roma? Um bárbaro. Pensa um bárbaro governar Roma. E é assim que a gente vai falar. Quando a gente fala da conquista de Roma, significa que um desses chamados bárbaros, ou seja, um dos povos germânicos, celtas, francos, merovingios, eles têm nome, esses bárbaros têm nome. Um desses povos, um líder desse povo, vai conseguir entrar no território romano, vai conseguir entrar, atravessar. E quando eles olham para o Coliseu, eles falam, meu Deus, meus deuses, ou minha deusa. E eles olham para as construções, olham para o panteão e falam, esse povo é muito pado. Eles farmaram demais e agora a gente não consegue derrotar. Olha o tamanho dessas construções. Se eles construíram isso, eu não vou nem mexer com eles. Então, mesmo que esses bárbaros entrassem em Roma, eles respeitavam os romanos, porque eles sabiam que eles eram muito poderosos. Então, o que eles queriam? Eles queriam um trono. É igual Game of Thrones. Eles não querem matar a população. Eles querem tomar o poder. E quando eles tomam o poder, o que eles fazem?
Eles passam a cobrar impostos. Eles passam a mudar a forma de organizar. Então, vocês percebem que cada imperador, eles queriam se manter no poder. Tanto que o Nero mata a mãe, mata a mulher grávida, o Adriano também. Você percebe que vários imperadores, eles querem ficar no poder. E, às vezes, o irmão tenta matar o irmão para governar. Mata o pai para já assumir o trono. Então, assim também ocorreu. É terrível. Mas a gente percebeu como que evoluiu, né? Então, daquele Império Romano, ele estava tão grande que ele pipocou em dois. Poc, poc. Como assim, professor, em dois? Antes a gente chamava Grécia. Lembra da Grécia? Sim. Agora não é mais Grécia. Agora é Império Bizantino. Entendeu? Aquela cultura que a gente tinha, ela mudou. Já entrou cultura romana, já entrou cristianismo. Mas esse cristianismo, ele é mais ortodoxo, ele é mais rigoroso. E não é o Papa que manda ali. Não é o Papa romano. É um Papa eleito aonde? Por Constantinopla. Eu isolo. E quem manda em Roma? É o Papa que tem um poder ocidental. Então eu tenho o Império Romano Oriental, com a capital em Constantinopla, que vai ser o nosso Império Bizantino, e o outro é o Império Romano Ocidental. Qual vai ser invadido? O Ocidental. O Oriental ele vai se manter de pé até 1453. Ó, muito tempo depois. E eles só vão ser derrotados, o Império Romano Oriental, isso aí é lá no 7º ano, pessoal. Sabe como? Por causa dos canhões. Vai ter que ser descoberta ainda a pólvora, usar nos canhões para poder derrubar. Senão ninguém conseguia invadir. De tão forte que era a defesa do Império Romano, aqui do Império Bizantino. Ok? Então, vocês perceberam... É igual falar o seguinte. Alguém já assistiu Cobra Kai? Como? A série Cobra Kai? Não, né? É igual falar o seguinte. Deixa eu ver aqui alguma coisa que vocês vão entender. É igual de um filme ou de uma série que saiu um personagem e criar uma outra série daquele personagem. Um spin-off. Não conhece esse termo, né? É a mesma coisa que falar o seguinte. Deixa eu ver. É uma banda que separou a banda, o conjunto. Aquele One Night, aquela banda que tem 15 cantor. Que tá fazendo sucesso no Brasil. O K-pop. Vamos botar o K-pop aí, que vocês devem conhecer. Pega um artista e faz carreira solo. É quase a mesma coisa. O Império Romano era um só. E ele vai se dividir em dois. Ok? Das várias partes, ele se forma em dois. Não é que ele se divide, mas ele está sendo comandado por duas forças. Por exemplo, o Egito. Existe o Egito de baixo e o Egito de cima. Vai unificar, virar um só. Ô tio. Oi. Alguém tá me ligando, eu vou falar pra ela que eu tô numa videoaula, tá? Tá ok. Outra coisa, pessoal. A gente entendia, só pra gente entender o que o tio quer falar, que é complicado, mas a gente vai fechar isso aqui que a gente vai entender. Lembra da Grécia, das várias cidades e estados gregas? O que acontecia naquela região? Na época de guerra? Elas se separavam ou elas se uniam? Unia? Elas se uniam. E o que está acontecendo agora, professor? O império já era unificado. Ele era um. A diferença é que agora nós vamos fazer o quê? Dividir em dois, porque está muito grande. Metade para lá, metade para cá. Entendeu? Então tá aí, pessoal. O tio fez uma parte de um resumo hoje. Deu para compreender, pessoal, esse resumo de lá de trás para a gente dialogar, para a gente respirar, na verdade, né? Para a gente se localizar, porque tem gente que está perdido. Tem gente que tem dúvida. Então essa aula é mais para a gente se localizar. Deu para a gente se localizar no tempo dos acontecimentos? Ou tem dúvidas ainda? Deu. O tio vai fazer o seguinte. Amanhã é a nossa mega aula de revisão. Para a prova. De Império Bizantino para nós. Mas não vai cair na prova, não. Mas o tio pode explicar. Oi. Não tem como você falou de Avatar? Aham. Na minha primeira página do meu caderno de desenho, olha quem tá aqui.
Olha aí, viu? Eu gosto desse desenho. Pessoal, prestem atenção. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode mandar para o tio, que o tio vai responder amanhã. Então, mandem as perguntas pelo WhatsApp lá. Aí amanhã o tio responde, tá? Tio, eu tenho dúvida sobre a educação. Tio, eu tenho dúvida sobre o império. Tio, eu tenho dúvida do que era a república. Tio, me explica sobre quem governava. Tio, me fala dos plebeus. Tio, me explica sobre isso. Então, faça a pergunta. O tio não vai colocar o nome de quem perguntou, não. Manda a pergunta. Amanhã o tio vai lá e responde na aula. Tá bom? Good. Qualquer dúvida que tiver, manda pro tio. Aproveita hoje. Tá ok? E aí, pessoal? Pronto? Então amanhã a gente pode continuar com a revisão? Pode. Show de bola, show de bola, pessoal. E quarta-feira é a nossa prova. Hoje é a prova de ciências, né? É. Arrasem na prova, pessoal. Vocês são inteligentíssimos. Eu vou estudar igual louco hoje. Ótimo. E quarta que vem é a nossa prova. Tchau, pessoal. Um abraço e até amanhã. Amanhã é que horas? Ah, Sete. tio, eu vou desenhar o APA. Nossa vida, num frio desse. Ai, Jesus. Ô tio, eu vou desenhar o APA. Ótimo. Tchau, pessoal. Até amanhã, 7h10. Tchau. Tchau. Tchau.